9 horas e 33 minutinhos, hoje é a super quarta na economia, que é quando coincidem as reuniões do Comitê de Política Monetária nosso aqui e do FED, o Comitê Federal do Mercado Aberto, que são de enorme importância para os investidores, para a economia mundial como um todo, né? Até para a vida de cada um de nós aqui indiretamente. A gente vai conversar com o Carlos Macedo, que é economista da Warren. Carlos, tudo bem? Bom dia, obrigado pela entrevista para a gente. Imagina, bom dia a todos os telespectadores da CNN. Ô Carlos, a taxa sobe tanto aqui quanto lá? Exato, a expectativa do mercado é que hoje o Banco Central brasileiro suba 1 ponto percentual, levando a taxa Selic de 11,75 para 12,75. E lá nos Estados Unidos o Banco Central americano também acelere um pouco, né? A gente já está mantendo essa alta de 100, mas lá ele aumente de 0,25 o ritmo, né, para 0,50, né? E a reunião do Banco Central americano ocorre antes da reunião do Banco Central aqui no Brasil, né? Então, dependendo da decisão que o Banco Central americano faça, obviamente pode vir a afetar a nossa decisão aqui no nosso país. Carlos, a gente está vendo um cenário de inflação disseminada, né? É claro que em cada país com as suas características, mas quase todo dia a gente noticia aqui na CNN que determinado país atingiu o recorde de inflação, que não tinha tanta inflação há 15 anos, 20 anos, 30 anos, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, a gente aqui. Então tem muita inflação, os bancos centrais aumentando os juros. Se isso persistir, aliás, queria saber se você acha que isso deve persistir e qual vai ser o efeito para a economia global ao longo deste ano aqui. Perfeito, Rafael. O que você mencionou agora há pouco é que a inflação é um fenômeno global, de fato né? A gente vê problemas na cadeia produtiva derivados da pandemia, que permanecem em alguma medida, por exemplo, citaram agora, né, no post, a questão da Volkswagen dando férias coletivas por falta de semicondutores, né, de matéria-prima para a fabricação dos carros. Então, isso persiste ainda na nossa economia e afeta os itens de bens duráveis, né? A gente também teve, por exemplo, aumento de número de casos na China em relação ao Covid e aumento do distanciamento, né? A política de zero Covid dentro desse país. Isso continua afetando também esse fornecimento dentro de matéria-prima na cadeia global, né? A China é um parceiro bem relevante para a maior parte das economias. A gente tem um fenômeno acontecendo geopolítico, né, que veio agora como um choque adicional no mês de fevereiro e março, que afeta algumas commodities, né, sobretudo petróleo. Então, você tem um efeito ali de aumento do dólar por uma percepção maior de risco, mas também aumento do petróleo, dado que a Rússia é uma grande produtora de petróleo, assim como você afeta também o trigo e permeia nossa alimentação através de panificados, né, o pão francês que todo mundo vai comprar ali na padaria, né, no dia a dia. Então, isso também permanece. Se a gente for discutir a defasagem da gasolina, continua 20%. Então, as questões das pressões inflacionárias me parece ainda persistente, tá? Agora, Carlos, guardadas as características específicas de cada país, a gente está falando então de um fenômeno global que tende a continuar. O Banco Central brasileiro no ano passado fez a maior o maior ajuste da taxa de juros em um prazo tão curto. E a gente não vê reflexo dessa alta dos juros nos preços, né? Não tem nada baixando por causa do aumento da taxa de juros. Em contrapartida, o crédito fica mais caro, desde o crédito individual, cartão de crédito, cheque especial, até crédito que o empresário vai tentar tomar no banco para expandir o seu negócio. Como é que a gente faz uma balança dessas duas coisas? A gente tem uma inflação que não está sendo combatida pela taxa de juros e, ao mesmo tempo, a gente tem uma economia deprimida que precisa de impulso e os juros altos traz ela mais para baixo ainda. Tem como ajustar essas duas balanças? Perfeito. Bom, o canal da recuperação da economia, acredito que venha muito pela estabilização de preços, né? Quando a gente estabiliza os preços, a gente tem uma previsibilidade maior e aí você consegue fazer investimento de longo prazo, contratar, gerar renda, salários e por aí vai. Então, a questão do controle de preços é um canal muito importante para uma recuperação mais sólida da economia. Quando a gente fala assim, do impacto desses juros para a inflação, é muito difícil você desagregar, né, o efeito, dado que existem também novos choques que foram incorporados recentemente nessa inflação.
A política monetária, ela tem um fator assim de complexidade, sobretudo quando você vai tomar decisão lá no Banco Central, que ela opera com alguma defasagem. Então, você não aumenta os juros hoje e vai ter impacto na inflação amanhã. Geralmente isso demora 6 meses. E um dos argumentos atualmente do Banco Central é, olha, subir bastante os juros, como você bem mencionou, Rafael, mas esse efeito desse aumento que já é implementado, a gente vai sentir só daqui a alguns meses. Então, tem um receio de continuar subindo, porque a inflação corrente está surpreendendo ainda para cima, e depois, lá na frente, eu ver que foi exagerado essa subida, impactou muito a economia, mais do que eu imaginava no primeiro momento, né? Existem até alguns economistas que advogam, né, que a gente teve um processo de correção lá no BNDES, que muitas taxas eram subsidiadas. E quando você tem taxa subsidiada, o seu efeito da política monetária acaba sendo menor, né? Porque não impacta esses empréstimos que têm taxas subsidiadas. E a partir de 2016, a gente começou a mudar essa regra do jogo. Então, o impacto da política monetária tem que ser um pouco maior, o que leva, dado o pouco histórico dessa mudança que aconteceu, o Banco Central ser um pouco mais cauteloso, porque pode ser que daqui a 4, 5 meses a gente veja um impacto muito mais significativo do que ele desejava. Então, tem bastante complexidade, né, nessa tomada de decisão. E nesse ajuste fino, Carlos, vocês aí na Warren e você particularmente imaginam que a gente pode chegar até onde? Hoje provavelmente vamos a 12,75, né? Se as previsões do mercado estiverem corretas, mais um ponto. A tendência de manutenção da alta de juros até o fim desse ano aqui, alguma perspectiva pelo menos de a gente atingir o chamado platô ou já começar a desafrouxar um pouquinho? Perfeito. Quando a gente está no final do ciclo, né, do ciclo de aumento, esse ajuste fino é muito difícil você precisar, né? Vai depender muito dos dados correntes, da sua percepção, né, em relação a essa defasagem que a gente acabou de mencionar, e acaba tendo um componente de subjetividade também e muito relacionado aos dados, né? Mas aqui, e a maior parte dos economistas, a gente espera que tenha uma alta de 100 mais uma alta de 50, levando esse juro terminal de 13,25. Mas, naturalmente, isso vai sendo ajustado de acordo com as informações que a gente for recebendo, tá? Então, esse é mais ou menos o cenário o consenso hoje, que ele aumente para 13,25, para 12,75, perdão, e que deixe o comunicado um pouco mais aberto, no sentido de sinalização para a próxima reunião, né? Na última, ele meio que travou a 12,75, falando, olha, eu vou subir 100, mais um ponto percentual, e mais um, que é essa reunião que a gente vai ter hoje. Só que nesse ambiente de alta incerteza, você dá muita previsibilidade, é bastante arriscado, né? Então, acho que foi um aprendizado que ele teve em relação ao último comunicado, e a tendência é que esse comunicado venha um pouco mais aberto para os cenários possíveis, dependendo do decorrer dos dados que forem sendo divulgados. Nós conversamos aqui na CNN com o economista da Warren, Carlos Macedo. Carlos, muito obrigado. Bom trabalho para você. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço e bom trabalho a vocês também e a todos os telespectadores da CNN. Obrigado.